Fala galera, beleza? Eu sou o Giovanni, estudante da Unesp de Educação Física. Eu e o Carlos, a gente está junto com o Rodrigo no estágio, na Escola Sueli Aparecida Serra Rosa. E é um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos aí se estudar junto, vamos debater junto, vamos propor atividades. E hoje vai ser sobre capoeira. Carlos, se apresente aí, meu amigo. Então, o nosso estágio é em dupla. Então, hoje eu e o Rodrigo, eu e o Giovanni, desculpa, vamos apresentar um pouco sobre a capoeira. Pensando justamente nesse contexto de história, sociedade e características. Então é isso, bora lá. Primeiro, existe uma divergência nas informações históricas. Isso porque já não era comum os negros antigamente registrarem as informações. E além disso, existe um grande apagamento intencional por parte da política, da sociedade, pode-se dizer assim, da elite, no qual eles queriam apagar essas informações da história. Então, às vezes, até mesmo as próprias pessoas registravam informações sobre escravidão, que as pessoas registravam e elas mesmas, depois de um tempo, os seus filhos políticos queimavam os arquivos porque não queriam que essa informação se espalhasse, se expandisse. Isso também tem, é claro, o seu viés histórico e também tem muito a ver com o contexto no qual surgiu, que o Giovanni vai falar um pouco. Isso aí, Carlos. Então, os documentos foram queimados. E o que restou? Um exemplo que a gente trouxe é esse quadro que registra a capoeira. Então, muitas das informações sobre a capoeira são mais artísticas, em quadro, em livros, do que documentos oficiais que os governantes realmente queimaram para tirar da nossa história. E então, sobre o contexto do surgimento, a capoeira surgiu no Brasil colônia, na época da escravidão, época que os portugueses eram que mandavam aqui, né? E, e surgiu como? Pelos escravos, numa forma de luta, numa forma deles estarem ativos, treinando para fugir da escravidão e também para se defender das imposições, dos maltratos que as pessoas as pessoas colocavam, né? E, e nesse contexto, a capoeira sofreu muito preconceito também, a gente vai falar isso mais pra frente, mas até de um modo que ela foi proibida. Sim, E é justamente isso. Você já fez o gancho certinho. Esse preconceito que existia antigamente ainda existe atualmente, mas com certeza vem sendo desconstruído, resulta na proibição. É legal falar sobre proibição porque não era só uma atividade na qual a sociedade negava, era realmente proibida legalmente pela legislação. Existia a lei da vadiagem. Essa lei é muito engraçada porque engraçada não, é triste, mas fala que manifestações na rua eram consideradas coisa de vagabundo, a lei da vadiagem. Então, onde essas pessoas tinham quais lugares as pessoas poderiam se manifestar, justamente os povos negros, que acabou de sair da escravidão, onde eles iam se expressar? Eles se expressavam justamente na rua. E sofriam perseguição, ou não só uma perseguição intelectual da sociedade, mas também uma perseguição legal. Que nem eu disse, com o passar do tempo, essa perseguição se dilui e diminui, mas continua existindo. Mas um grande fator para mudar isso foi a legitimação da capoeira, que foi justamente com o mestre Bimba. E se você quiser, você pode falar. exato, foi bem na época do governo do Getúlio Vargas, não sei se vocês já estudaram isso, mas o mestre Bimba da capoeira, ele ficou, assim, podemos dizer, mais amigo do Getúlio Vargas, teve mais contato e tem até uma foto
passa aí, Carlos, que eles estão apertando a mão. Isso trouxe assim uma referência para a capoeira, tipo uma legitimização mesmo, de realmente, ó, agora a capoeira é aceita. Eu queria comentar sobre isso também, que foi uma via de mão dupla essa legitimação. Não foi somente o mestre Bimba que foi atrás do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas também estava numa onda de querer valorizar a cultura brasileira. Popular. E ele achava... cultura popular brasileira. E ele achava que a capoeira era uma das maiores, ou como se pode dizer, peculiaridades, uma coisa única do Brasil. E daí foi pensando nisso que ele valorizou bastante a capoeira naquela época. Então, essa é a imagem do mestre Bimba e Getúlio Vargas, apertando as mãos, e uma frase de Getúlio Vargas, que a capoeira é a única colaboração autenticamente brasileira à educação física, devendo ser considerada a nossa luta nacional. Então, ele trazendo aí na sua fala toda essa importância da capoeira, essa luta da capoeira, e representando realmente assim o sentido que a capoeira traz para as pessoas do Brasil, para a gente. Agora que a gente já falou um pouco da história, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a sociedade atual enxerga a capoeira. Na história a gente já falou um pouco sobre preconceitos e estereótipos, principalmente aquilo de vagabundo, de não ter nada o que fazer, mas isso, querendo ou não, reflete hoje em dia na sociedade atual. Ela vem carregada de preconceitos e estereótipos justamente por ser uma manifestação cultural afro-brasileira. E como nós sabemos, aqui no Brasil é um país onde existe um racismo estrutural e essas coisas afetam diretamente na sociedade e também na capoeira. Antes de falar de outras coisas como intolerância religiosa, que está completamente relacionada a isso, eu queria falar também que dentro da capoeira também existia um movimento machista no qual as mulheres não podiam participar da capoeira. Elas podiam até acompanhar seus maridos, mas normalmente elas não participavam da capoeira. E voltando para o contexto de intolerância religiosa e também racista, a capoeira se confunde em muitos momentos com o candomblé e outras religiões de matriz africana. Isso porque elas surgiram em um contexto histórico semelhante, elas surgiram em um contexto social semelhante, e querendo ou não, elas têm uma ligação porque são pessoas, são as mesmas pessoas que criaram e surgiram ela. Mas as duas se cresceram e se desenvolveram individualmente. Então, uma coisa não é necessariamente a outra, mas sim, elas estão ligadas. Mas, de toda forma, isso não quer dizer que nós devemos menosprezar uma ou outra. Nós precisamos entender essas manifestações religiosas e culturais e respeitá-las, independentemente da origem dela. Não gostar da capoeira por ela ser associada à macumba, né, que muita gente fala isso, é um baita preconceito e fortalecimento de estereótipos, sabe? Além de machucar pessoas. Essa é a pior parte, de machucar pessoas. E a gente deve respeitar todas as religiões. Então, pô, se eu tenho a minha, o Carlos tem a dele, a outra pessoa tem a dela, não é por isso que a gente deve menosprezar as outras. Respeitar as religiões, independente de qual seja. E a capoeira, sim, tem uma ligação com o candomblé, mas são coisas distintas. Cada um, igual o Carlos falou, foi se desenvolvendo. Então, para praticar capoeira, você não precisa ser do candomblé, entendeu? Então, sobre os sentidos e significados, continuando, né? A capoeira pode ser uma dança, uma luta, um esporte, um jogo, ela é um jogo também. Então, tem vários sentidos e significados. E para quem pratica, para quem joga, traz um sentido muito grande,
como se levasse para a vida, além da prática em si daquele momento, mas também uma filosofia de vida, de luta, de resistência, igual a gente comentou, contra os preconceitos, a favor da democracia, a favor da diversidade. Então ela traz muito esse sentido para quem realmente pratica. E a expansão da capoeira vem acontecendo bastante, tanto que ela se tornou patrimônio histórico-cultural mundial. E ela é praticada em mais de 150 países, porque muitos mestres do Brasil estão viajando para outros mundos, outros mundos não, né? Outros países, e estão levando a capoeira, montando as suas escolas lá e ensinando a capoeira para todas as pessoas. E ela vem crescendo muito. E também vem se tornando um esporte. Então tem competições. Vocês devem ter estudado um pouco sobre a diferença do esporte, do jogo e tal. Então, no esporte já tem muitos campeonatos relacionados à capoeira. E aí traz uma discussão também, uma reflexão para a gente. Até que ponto esses campeonatos realmente trazem algo novo ou também acabam esquecendo todo esse contexto histórico, todo essa... Acaba negando a história, né? Eu acho que é isso que você quer falar. Isso. Ou não valorizando a história. Sobre a expansão é legal falar também sobre o que surge novos modelos de capoeira, né? Já vem numa pegada histórica, assim, porque a capoeira de Angola é mais antiga, aquela lá que é mais lentinha. E daí depois, com o Mestre Bimba e o Getúlio Vargas, surge a capoeira regional. E depois ainda, lá nos anos 90, 70, surge a capoeira contemporânea. Então, são 3 capoeiras diferentes, e essa questão da esportivização a gente enxerga principalmente na regional, que é o momento que começa a ganhar graduações diferentes. E também, mais recentemente, tem a capoterapia e a capoeira aquática. E é legal comentar que a capoeira Angola ela é praticada mais no chão, movimentos mais rasteiros. E a regional movimentos mais altos. Exato, e bem mais rápido, né? Outro fruto da esportivização. Lembra que a gente comentou quase agora que a capoeira é uma manifestação unicamente brasileira e expressa muito bem o que é o Brasil? Pensando nisso, nós trouxe algumas características que exclusiva da capoeira como luta. Não sei se é exclusiva da capoeira, mas é a única que eu conheço praticamente e com certeza a mais conhecida por essas características, que os instrumentos é uma peculiaridade da capoeira, e eu queria mostrar para vocês aqui os sons desses instrumentos. Então a gente vai sumir rapidinho e já volta. Outra coisa legal da capoeira também é que tem músicas durante a luta. Então, é uma peculiaridade na qual distancia ela de outras artes marciais. Fala aí. E essas músicas, elas não ficam só nos instrumentos, também tem letras, né? E essas letras trazem todo esse
sobre a história da capoeira, e é muito legal de, assim, também, além da música em si, de prestar atenção na letra da música, que a gente aprende bastante sobre a capoeira também. E Aquilo que ele comentou sobre valorização da diversidade e igualdade também se encontra bastante nas músicas, além da cultura afro-brasileira e muito miticismo, por assim dizer, sabe? Ou muito poder do capoeira. a capoeira também tem movimentos de ataque e de defesa, tanto para a gente atacar nosso oponente quanto para a gente se defender. É lógico que para quem está começando, é recomendado não ter o contato em si, mas mais para as pessoas que já estão há um bom tempo, que tem já anos jogando, praticando, aí eles realizam alguns jogos de capoeira com contato também. Mas tem principalmente movimentos para desequilibrar o nosso oponente. Sim, um ataque pode ser uma defesa também, uma defesa pode ser um ataque também. Mas isso vocês vão ver na próxima aula que a gente trouxer. É interessante também que na capoeira o mestre ele forma seu aluno não para seguir movimentos específicos e momentos específicos, esperar o momento certo. O mestre trabalha o aluno para que ele se autodesenvolva sozinho e aí ser autônomo e conseguir ele mesmo improvisar e fazer o ataque e defesa em momentos diversos e momentos diferentes. É um estímulo à criatividade, então explora bem esse lado criativo dos capoeiristas. E também a capoeira trabalha muito a flexibilidade, a força e a agilidade nossa. Sim, sem dúvida. Essa foi a aula de hoje, mas não fica por isso, não desliga, que a gente vai explicar a atividade, demorou? Então, galera, como nem tudo é um sonho, tem atividade também, né? E a atividade como é? É um mapa mental, vocês fazerem um mapa mental. Vocês já fizeram? Se não fizeram, a gente trouxe aqui um exemplo. O mapa mental são palavras, conceitos, qualquer coisa que vocês quiserem escrever que vai ligando uma outra. Então, a principal palavra, a do meio, vai ser capoeira. E a partir da capoeira, através dessa nossa aula e também das vivências de vocês, do que vocês conhecem sobre capoeira, do que vocês já ouviram falar, do que vocês já viram, vocês irem escrevendo algumas outras palavras. Então, pode usar tanto as questões da sociedade, as questões históricas, os movimentos, os preconceitos, qualquer coisa que vocês quiserem, a partir da capoeira, vocês irem escrevendo e irem ligando, e aí vocês mandam pra gente, pro Rodrigo, né? E aí a gente vê e fala pra vocês o que a gente achou, e é isso. E lá no documento a gente vai pôr uns exemplos também para vocês verem. Gente, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer coisa, entre em contato com o Rodrigo, que o Rodrigo entre em contato com a gente. E eu acho que é isso. Até a próxima e tchau. E a gente se vê depois e a gente vai estar gravando várias aulas aí, tomara, né? Às vezes o Rodrigo fala, não, ficou muito ruim, vamos embora. Ou a última agora, mas tomara que não. A gente se encontra depois. Tomara que não seja a última, mas se for uma última, eu espero que vocês tenham gostado muito. Então, até a próxima ou até nunca mais. 2 bestas.